Olá, namastê. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui uma lista de coisas, de assuntos que eu gostaria de tratar com vocês, assuntos que eu sei que são importantes, que as pessoas sempre perguntam, né? Só que pela demanda das coisas todas, eles vão chegando aos poucos, esse conteúdo vai chegando aos poucos. Só que tem um que ficou um pouco mais urgente agora por conta de estar todo mundo praticando em casa, né? A maioria das pessoas, que é a questão da escolha do tapete de yoga. Então, eu ainda vou produzir um material, um texto aí, com imagens e tudo sobre esse assunto, que eu acho bem importante, mas como não vai dar tempo de esperar até lá, então eu já vou adiantar aqui, pelo menos o básico aqui nesse vídeo, para ajudar aí quem precisa escolher um tapete de yoga, saber quais são os elementos fundamentais, assim, né, primários que você precisa pensar quando você for escolher um tapete de yoga. Bom, basicamente, uma coisa que você precisa se atentar é o tipo de prática que você faz de yoga, né? Se é uma prática mais intensa, mais movimentada, mais tranquila. Como a gente sabe, existem vários tipos de yoga, então isso, o estilo de yoga que você faz, né, vai interferir no tipo de tapete que você precisa escolher, certo? Eu vou falar aqui, como é uma coisa mais pontual, né, e também para ajudar as pessoas que me procuram pela prática que eu sigo, que eu proporciono aí, então eu vou falar aqui as dicas para você escolher um tapete para Hatha Yoga, para uma prática de Hatha Yoga, ou mesmo Yoga integrativo, integral, enfim, uma prática geralmente mais tranquila, né? Não que não tenham momentos intensos nessas práticas, também tem, a gente sabe que tem, né? Mas de um modo geral elas são práticas que você fica mais tempo na postura, né? Então você pode ficar mais tempo deitado, por exemplo, no tapete, ou sentado ali com os isquios apoiados. Então vou falar do tapete para essa prática. Bom, para essa prática, esse tipo de prática mais estável, é importante que você tenha um tapete que seja confortável para você, justamente porque você vai ficar mais tempo parado nas posturas, né? Então, conforto é relativo, né? O que é confortável para mim, às vezes não é confortável para você e vice-versa. Então, não dá para eu dizer aqui um tapete tipo que vai servir para todo mundo. Mas, de um modo geral, para esse tipo de prática, é recomendável utilizar um tapete que tem ali entre 5 e 8 milímetros de espessura. E por que, por exemplo, aqui no espaço aqui que eu dou aula, no Figueira Zen, os tapetes daqui eles têm 8 milímetros de espessura. Então quem pratica, que eu já praticou aqui, já tem uma ideia mais ou menos do que é um tapete de 8 milímetros, né? Para mim, pessoalmente, o tapete de 8 milímetros ele é ideal. Por quê? Porque eu sou magrinho, né? Então sentei, o osso já está tocando no chão praticamente, né? Então se eu uso, por exemplo, um tapete de 5 milímetros, eu já tive tapetes de 5 milímetros. Para mim já é muito fino. Se eu fico muito tempo sentado num tapete de 5 milímetros, já começa a incomodar. Parece que eu estou sentado no chão. Agora, eu já usei também tapetes de 12 milímetros, por exemplo. Para mim já é macio demais um tapete de 12 milímetros, por exemplo. Ele é super confortável para deitar, mas quando eu vou fazer posturas de equilíbrio, por exemplo, para mim ele já é tão macio que eu já tenho um pouco mais de dificuldade para me equilibrar. Então eu não gosto de tapetes muito macios. E geralmente as pessoas têm dificuldades para se equilibrar em tapetes muito macios. Então por isso essa orientação entre 5 e 8 milímetros, né? 5, 6, 7, 8. 4 já é bem fininho. Então, para esse tipo de prática, entre 5 e 8 eu acho que é bacana. Daí, uma coisa importante também para você pensar, além da espessura do tapete. Os tapetes, de um modo geral, eles são feitos de PVC, né? Tanto que você vai em loja de PVC, você encontra tapetes de yoga lá. O que vai variar, o que vai mudar? Por que existem tapetes que custam R$80, R$60 às vezes, e tapetes que custam R$350, R$500? Não é só pela marca,
que eles têm a variação de preço? Porque muitas vezes dentro de uma mesma marca você encontra um tapete de 80 e um tapete de 350. Então, o que vai interferir no preço? Várias coisas. Às vezes tem tapetes que são estampados, tem tapetes que são importados, mas o material base dos tapetes é PVC. Existem tapetes que são de camurça, que aí eles são geralmente mais caros, porque eles são antiaderentes, né, e tal. Mas a maioria é feito de PVC. E o modo que eles são produzidos, né, o modo que eles são feitos mesmo, né, vai definir a qualidade e a durabilidade do tapete. E aí às vezes eles misturam outros produtos, tem tapete que mistura PVC com carbono, com outras coisas para deixar mais resistente. Aí cabe você ver a especificidade de cada tapete. Então, assim, o que eu recomendo? Definir qual é a espessura de tapete que você acha confortável para sua prática, primeiramente. E, num segundo momento, de posse dessa informação, da espessura, você ou ir numa loja física, que agora, nesse momento que a gente está aí de Covid, ir na loja física é meio complexo, né? Melhor ser pela internet. Mas então você vê lá a espessura que você quer e procura, às vezes dentro de uma mesma marca, compara, por exemplo, um tapete de R$80 e um de R$350 daquela mesma marca, vê lá nas especificações técnicas o que esse tapete mais caro tem na formulação dele, que esse aqui não tem. E aí você vai ter aqui, dentro dessa informação, você vai ter a informação do que um tapete mais resistente tem para oferecer, né? Eu não vou ficar aqui falando marcas de tapete, porque existem várias. Eu não vou ficar fazendo comercial delas, porque não faz muito sentido, né? Até porque tem muitas marcas boas, outras marcas que nem tanto. Eu não conheço todas na prática para dizer para você compre dessa marca, também tem isso. Mas, basicamente, nessas lojas de artefatos esportivos, essas conhecidas, essas maiores, eles procuram sempre ter uma variedade grande, ter tapetes para atender um público que está procurando um material mais em conta e ter tapetes para um público que está procurando um material com mais durabilidade, né? Então, nessas lojas, no site mesmo dessas lojas, você vai conseguir ter acesso a essa diferenciação de qualidade e de preço, tá bom? Espero ter ajudado aí na escolha do seu tapete para você poder praticar em casa. Existem outros acessórios também que, se você quiser, você pode adquirir, como uma toalha para forrar o tapete, que pode ser bom quando você vai praticar em lugares que os tapetes são compartilhados, né, num outro momento. Vai lá, tal, aí você forra a sua toalha, então você sabe que tem uma higiene ali na sua toalha e tal. Tem as cintas também que se usam, tem uns bloquinhos, aí você pode ir aparentando não, como é que fala? Enfim, comprando aparelhos, né, para ir melhorando aí a sua prática. Mas o tapete, ele é a base, né? Yoga você pode praticar até no chão, se você quiser, você pode forrar uma toalha, se você quiser, você não é obrigado a ter tapete. Mas ele, de fato, ajuda bastante, porque ajuda a não escorregar, né? Então, te dá uma firmeza, uma tranquilidade para praticar. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Boa prática para todos vocês. Namastê.